Era 7 de janeiro de 1610, quando o astrônomo italiano Galileu Galilei fez uma descoberta impressionante usando seu telescópio feito à mão. 4 luas orbitam o planeta Júpiter. Hoje em dia, você também pode fazer sua versão desse mesmo telescópio usando tubos de papelão, lentes e um pouco de supercola. Para que funcione bem, é preciso posicionar 2 lentes a uma distância correta uma da outra. Uma deve ser côncava e a outra convexa, ou seja, uma é curvada para fora e a outra para dentro. O primeiro telescópio de Galileu conseguia aumentar objetos cerca de 8 vezes. Aí ele continuou aprimorando o equipamento até a capacidade de ampliação chegar a 20 vezes. Mas vamos voltar à história principal. Quando Galileu olhou pela primeira vez para essas 4 luas de Júpiter, pensou que estava vendo apenas um monte de estrelas. Mas pouco depois, notou que esses objetos espaciais pareciam estar se movimentando de forma padronizada e levou algumas semanas para entender que não eram estrelas, e sim luas orbitando ao redor de Júpiter. Inicialmente, o astrônomo as chamou de 1, 2, 3 e 4, mas verdade seja dita, esses não eram nomes muito criativos. Como mais luas foram descobertas mais tarde, o sistema numérico usado para nomeá-las foi se tornando confuso e nada prático, então durou apenas alguns séculos. Hoje, esses 4 satélites, os maiores de Júpiter, se chamam Io, Europa, Ganímedes e Calisto. São conhecidos como luas de Galileu, em homenagem ao homem que as descobriu. A descoberta foi crucial para nosso entendimento posterior da astronomia. Antes, acreditava-se que outros objetos espaciais orbitavam ao redor da Terra, já que ela era vista como o centro do universo. Agora sabemos que há centenas de luas em nosso sistema solar. Porém, as maiores, como as descobertas por Galileu Galilei, não são muito comuns. Uma lua é considerada grande quando é do tamanho do nosso planeta ou maior. Ganímedes, por exemplo, é maior que Mercúrio e é chamada de lua só porque orbita Júpiter. Se não, seria outro planeta, já que possui todas as características de um. Não é à toa que Júpiter possui os maiores satélites naturais do pedaço. Ele ganha de todos os planetas do nosso sistema solar, tanto em tamanho quanto em massa. Então é compreensível que puxe muitos outros objetos para perto de si. Estima-se que ele tenha quase 80 luas, sendo que apenas 53 foram oficialmente nomeadas até hoje. A primeira a ser descoberta por Galileu foi Io. O que a difere das outras é o fato de ter muitos vulcões. Trata-se do único objeto espacial que possui vulcões ativos em nosso sistema solar, além da Terra. E ganhou até o apelido de Lua de Fogo e Gelo, por causa de seus campos de neve de dióxido de enxofre. A superfície externa de Io é manchada com várias cores como laranja, preto, amarelo, branco e vermelho. Deve ser por isso que a NASA a descreveu como uma pizza gigante coberta com queijo derretido e pedaços de tomate e azeitonas maduras. Mas por causa do enxofre, essa lua não tem um cheirinho tão bom quanto de pizza, está mais para ovo podre mesmo. Há mais de 100 montanhas na superfície dela. Elas são muito maiores que as que vemos na Terra, algumas até maiores que o Monte Everest. Em média, essas montanhas têm 6 km e 155 km de extensão. Por causa desses vulcões ativos e da intensa radiação em Io, é pouco provável que haja vida por lá. Mas ei, pode haver outras formas de vida que ainda não conhecemos, né? A próxima da lista das luas de Galileu é Europa, a menor das 4. Ela tem o tamanho da nossa. A superfície é coberta por gelo, com um monte de crateras espalhadas aqui e ali. Por causa dessa camada externa, Europa é muito reflexiva, então é uma das luas mais brilhantes do espaço. Quanto à idade, cientistas acreditam que sua superfície tenha entre 20 e 180 milhões de anos. Já a Lua em si tem cerca de 1,5 bilhão de anos. O que fica debaixo dessa superfície de gelo é impressionante e pode até conter o segredo da vida fora da Terra. O gelo se forma ali de 2 formas. A primeira é por meio de congelamento, um processo que já é autoexplicativo. O gelo aumenta à medida que o ambiente fica mais frio.
O outro método é muito mais fascinante. Uma camada de água super resfriada encontrada debaixo da casca do gelo reage quando é agitada. Aí, gera cristais que causam a impressão de que está nevando ao contrário, pois eles flutuam para cima, em direção à folha de gelo sob a qual estão. Você pode recriar esse fenômeno em casa. Basta pegar uma garrafa de água purificada e colocá-la dentro do congelador. Se não tiver da purificada por perto, apenas ferva um pouco de água algumas vezes para retirar o máximo possível das impurezas dela. Como não haverá nenhuma partícula dentro, assim que estiver no congelador, ela não irá se solidificar. Mas, se você a tirar de lá e der uma boa sacudida, o impacto a fará cristalizar rapidamente, parecendo neve derretida. Pode haver água em Europa, mas há poucas evidências até agora de que exista vida nessa lua. Porém, é uma das melhores candidatas do Sistema Solar caso precisemos nos mudar da Terra. Algumas formas de vida poderiam se adaptar ali, debaixo desse oceano de gelo. Esse ambiente é muito parecido com o que encontramos nas fontes hidrotermais, que ficam escondidas nas profundezas dos nossos oceanos. A quantidade de oxigênio na atmosfera de Europa é muito pequena, mas em 2013 a NASA obteve algumas evidências interessantes, que reforçam a teoria de que há potencial para a vida ali. Ao que tudo indica, Europa está esguichando água para o espaço. Se isso for comprovado por observações futuras, pode significar que também é geologicamente ativa. E isso pode ser muito útil se conseguirmos estudar as fontes de água dela algum dia. A maior das luas de Galileu é Ganímedes, que é também a maior do nosso sistema solar. Trata-se de um objeto espacial de baixa densidade, parecido com Mercúrio em tamanho, mas com apenas metade de sua massa. Apesar disso, é a única lua com campo magnético próprio. Ele é bem pequeno e mal dá para notá-lo aqui da Terra, já que é ofuscado pelo campo magnético de Júpiter muito mais poderoso. Outro aspecto legal de Ganímedes é que sua atmosfera contém oxigênio. Mas não se empolgue tanto, a quantidade não é suficiente para sustentar qualquer forma de vida existente aqui. Em dezembro de 2021, foi divulgado um áudio de 50 segundos, gravado por uma sonda da NASA durante uma missão em Ganímedes. Para leigos, os sons eram iguais aos barulhos daquelas conexões de internet antigas, de escadas. Mas por causa das melodias estranhas, Ganímedes foi apelidada de Lua Cantora de Júpiter. E para fechar a lista das luas de Galileu, temos Calisto, o objeto que possui mais crateras em nosso sistema solar. O interessante sobre esse satélite natural é que sua paisagem não mudou quase nada desde que ele se formou, e cientistas ainda estão debatendo sobre o motivo desse fenômeno. A maioria dos outros objetos espaciais passa por muitas mudanças ao longo de sua existência, em razão de colisões com outros corpos do espaço. Mudanças de orientação ou velocidade, ou ainda reações químicas que acontecem em sua própria superfície. Calisto também é do mesmo tamanho de Mercúrio, mas tem densidade mais baixa. O campo magnético de Júpiter tem menos impacto aqui, já que Calisto fica mais distante do planeta gigante. Estima-se que sua superfície tenha 4 bilhões de anos. Ao contrário de Io, Calisto não é geologicamente ativa, mas cientistas acreditam que pode existir um oceano escondido debaixo de sua superfície, capaz de abrigar vida. O fato de essa lua ser menos impactada pelo campo magnético de Júpiter quer dizer que ela tem níveis mais baixos de radiação. Considerando esse ambiente favorável, podemos acabar montando uma base humana lá algum dia para fazer explorações.